Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de gramática. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a história da língua portuguesa. A história da língua portuguesa foi o primeiro conteúdo que nós vimos antes mesmo de sílabas e fonemas, enfim. E eu gostaria de retomar essa discussão porque é essencial entender de onde nós partimos, de onde nossa língua partiu, para entender de fato como se fala a nossa língua e como ela é formada. A língua portuguesa, ela já existe antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil e ela nasce no latim vulgar, certo? O latim vulgar foi a base da nossa linguagem e o português é adotado por cerca de 230 milhões de pessoas no mundo, seja no Brasil, em Portugal, mas também existem mais 4 continentes que falam português, certo? É a 8ª língua mais falada do mundo, falada em Guiné-Bissau, em São Tomé, em Macau, em Goa, enfim. Em vários lugares da África também é falado em Portugal e no Brasil, certo? Alguns países orientais também falam o português ou têm o português como segunda língua. Em 1986, o português ele foi oficializado como língua da União Europeia, certo? E em 1996 foi criado a CPLP, que é uma comunidade de países que unificam os falantes da língua portuguesa. Então, assim, tem como objetivo a cooperação dos países que falam essa mesma língua e também como uma forma de difundir o idioma de forma geral. A origem da língua portuguesa, como eu falei, vem do latim vulgar, e esse latim vulgar ele surgiu a partir da dominação de Roma, certo? Do Império Romano. Quando o Império Romano começa suas conquistas, o latim vulgar, que é o latim falado pelos soldados, pelo povo, começa a se difundir. E começa a se difundir também na Península Ibérica, que é onde se encontra atualmente o território de Portugal. Então nós temos esse período que é conhecido como período pré-romântico, certo? E nós temos o período românico. O período românico é quando o latim vulgar ele começa a criar vários dialetos diferentes, certo? Por volta do século V, e essa transição que dá início a línguas como, por exemplo, o franco, o espanhol, o italiano, o franco-provençal, enfim, várias línguas que após esse período elas foram evoluindo, assim como o português. E o português surge nesse século, certo? Entre o século V e o século XIII, certo? Mas oficialmente o português é tido como iniciado no século XIII. A partir do século XIII, com a unificação de Portugal, que tem início essa linguagem portuguesa. E é português, entre aspas, porque de início nós temos o que nós conhecemos como galego português, que é aquele português que nós vimos nas escolas literárias do trovadorismo, do humanismo, que é aquele português assim ainda arcaico. A partir do século XIII, que é quando Portugal define suas fronteiras e toma o galego português como sua língua oficial, é que nós temos as primeiras definições de verbetes, certo? Esses verbetes são importantes porque é a partir desses verbetes que a língua começa a ser criada. E esses verbetes eles se assemelham bastante com a língua portuguesa atual. Não é assim idêntico, mas é muito parecido, carrega semelhanças. O galego português é essa linguagem que foi falada na Galiza, certo? E a Galiza
o território ali da Espanha e de Portugal, entre o Minho e o Douro, que é onde tem início a nossa primeira escola literária em língua portuguesa, que é o trovadorismo. E é a partir daí que começa o português propriamente dito. Nós temos o português arcaico, que é falado na época do século XIV e XV, que é o momento em que nós temos as nossas produções mais classicistas, em que, por exemplo, o primeiro registro literário escrito em português arcaico, após o galego-português, os Lusíadas de Camões. Os Lusíadas de Camões é uma obra que está dentro do classicismo português, e foi muito importante enquanto marco para a nossa língua. Que lembra que eu sempre digo a vocês, gente, a literatura e a gramática, elas estão intimamente ligadas, porque é a partir dessa literatura que nós temos oficialmente uma língua estabelecida, que é o português arcaico. Também é importante entender que é nessa época que começa a aparecer as gramáticas. E essas gramáticas, elas são muito importantes porque essas gramáticas, elas começam a definir as regras de fala e as regras de escrita dessa linguagem, certo? E nós temos, por fim, o português moderno. O português moderno é o português que nós falamos hoje em dia, e é o português que se fala no Brasil e nos outros países que eu disse a vocês. Brasil, Portugal, Goa, Ruanda, enfim, os países que têm como língua oficial o português e também tem como segunda língua, certo? A história da língua portuguesa no Brasil, ela é um pouquinho mais longa, porque além de ter toda essa transição vinda de Portugal, a língua portuguesa no Brasil, ela chega com os jesuítas, certo? E os jesuítas, eles ficam aqui no Brasil até 1759, e quando eles são expulsos. E só então a língua portuguesa oficial de Portugal vem para o Brasil, porque até então o que era falado era o português dos jesuítas junto com o tupi, que era a língua dos índios, certo? Então era tido como uma língua geral na época, o tupi, essa mistura do tupi com o português. Quando foi em 1759, os portugueses chegam, expulsam os jesuítas, e o português se torna oficialmente a língua oficial do Brasil, certo? Foi um processo de expansão territorial de Portugal que permitiu que isso acontecesse. E como acontece na linguagem, em todo lugar que chega, seja no Brasil ou seja em qualquer outra região, ela sofre influências locais. E nós temos grandes influências no português. Além do indígena, do tupi, nós temos também a linguagem africana, certo? E nós temos também os dialetos. E esses dialetos, eles são... diferem bastante de região para região. Nós temos o dialeto baiano, nós temos o amazonense, o nordestino, e cada região tem seu dialeto, a não ser o estado do Mato Grosso, que nós temos o que nós chamamos de um dialeto incaracterístico, que não dá para caracterizar como um dialeto do Brasil. Dentre as palavras que são de tradição africana e que vieram para o português, nós temos acarajé, banguela, cachaça, cachimbo, miçanga, moleque, samba. E dos indígenas nós temos abacaxi, arara, caju, catapora, jacaré, maracujá, Paraíba. Paraíba tem como significado em tupi rio de águas rasas, certo? Então nós temos tudo isso vindo de outras culturas para o português de Portugal, que se transformou na nossa língua brasileira, no português brasileiro. Bem, é isso. A nossa próxima aula vai ser sobre fonema e fonologia, certo? Nós vamos retomar aquelas discussões que nós tivemos sobre formação de sílabas, formação de palavras, radical, enfim. Nós vamos dar conta de falar sobre fonologia.
Até mais, façam a atividade que está na área do aluno e não esqueçam de me mandar as respostas, tanto por WhatsApp, nos grupos, quem puder, ou então por alguma rede social ou e-mail, certo? Até nossa próxima aula, tô morrendo de saudade de vocês. Até mais.